Galera, tudo bem? Vamos começar hoje o vídeo 13, que é o bloqueio do adulto. É o último bloqueio, última aula do Box Bloqueios Mercadológicos, curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun. E hoje a aula é o bloqueio do adulto, né? E essa é uma aula que me fez refletir bastante. Eu me considero um cara brincalhão, um cara que descontrai o ambiente, aquele cara criativo, piadista e tudo mais, né? E muitas vezes eu tenho dificuldade de levar esse meu lado pro trabalho. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco exagerado, né? E às vezes acaba não levando e tudo mais. Mas o bloqueio do adulto, ele trata sobre isso, assim, né? O quanto o adulto se tornou chato, né? O quanto o adulto hoje está impossibilitado de fazer brincadeiras, está impossibilitado de combinar ideias novas, ele está impossibilitado de pensar diferente, né? O bloqueio do adulto justamente fala sobre essas dificuldades, sobre o momento, o mercado de trabalho que a gente vive, o modelo das corporações e tudo mais. E o quanto a gente deixa de ser criança, né? O quanto que aquele nosso pensamento criativo, o quanto daquela nossa capacidade de imaginar, a capacidade de combinar, de chegar a soluções inusitadas e muitas vezes eficientes, ele é tirado da gente, a gente não consegue utilizar isso de uma forma produtiva no trabalho, né? Então o bloqueio do adulto é esse. O que os adultos hoje sofrem de bloqueios, né? Como é que eles agem na vida? E aí eu não estou falando só de mercado de trabalho, estou falando também da vida, né? Em casa, no público e tudo mais. É óbvio, tem uma questão de discernimento, uma questão de ética, de leis, né? Então eu falo assim, poxa, tem certas brincadeiras ou tem certas coisas que não dá para você fazer no meio da rua ou na sua própria casa, enfim, com as outras pessoas, na verdade. Existem alguns limites ali, que são as condições de convívio social, mas que a gente às vezes nem se preocupa com isso, porque a gente nem chega lá, né? A gente nem cria brincadeiras, a gente nem cria novas formas de agir e de pensar e de falar, justamente porque já está bloqueado lá atrás, né? Então, falar assim muito nessa aula da história, quando você tem uma ideia, alguém já responde logo de primeira, pô, você tá louco, que ideia é essa, tá maluco? Geralmente essas ideias, se você parar para analisar, elas têm um quê ali, alguma coisa que precisa ser analisada, justamente porque ela quebra paradigmas, ela quebra tradições, né, padrões e assim por diante, né? Então, o grande conceito aí da aula do bloqueio do adulto é esse, assim, poxa, por que os adultos viraram tão chato? Quantas vezes, ouve-se muito agora aí as pessoas falando, né, que mundo chato, o adulto é chato, não sei o quê, porque a gente acaba se tornando isso, né? A gente acaba adotando maneiras de se vestir, pensar, agir e falar que perdeu a essência de criança, né? A gente perdeu aquela liberdade de ser criança, né? Então o bloqueio do adulto trata sobre isso. Uma das coisas que o Murilo fala é assim, pense como um comediante, né? Pense como uma criança, pense como um louco. Que é o que? É você deixar aquela sua liberdade criativa, suas combinações agirem de uma maneira com que você faça coisas melhores até, né? Então assim, parar de pensar um pouco como adulto, como aquele negócio quadrado, certinho, isso, aquilo, tal, não sei o que, né? Então o grande recado da aula é pense como um comediante, que o comediante ele tem esse lado criança mais aberto, né? Ele utiliza mais esse lado criança no dia a dia para chegar em piadas, chegar em ideias e assim por diante, né? Então o conceito o bloqueio do adulto o adulto ficou chato, ficou travado, não pensa em coisas novas, justamente porque esqueceu esse lado da criança, da comédia, da criatividade, né? Então o lance pense como um comediante. Tá bom, galera? Eu não falei no começo, mas esse é o canal Reaprendizagem Digital. Essa lista de vídeos é especificamente sobre o curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, mas que a gente vai fazendo algumas combinações aí com transformação digital, e aí a gente cria a lista de reaprendizagem digital, tá bom? Valeu, gostou? Deixa seu like, seu comentário, feedback são extremamente importantes nesse momento. Beleza, galera? Valeu, abraço!